Prepare-se. Conheça o primeiro curso de ufologia do Brasil e do mundo totalmente online. Grupos de estudo com quantidade limitada para melhor conhecimento e compreensão. Debates sobre temas propostos, além de vídeos exclusivos para alunos em links fechados. Isso tudo no canal Ufologia e Mistérios com o ufólogo Renato Mota. Apostilas próprias e exclusivas. Envie seu e-mail para renatomotaufólogo2019@gmail.com ou através do WhatsApp 12 988 17 95 53 e faça a sua inscrição. Embarque em nossa espaçonave de conhecimento. Promoção especial para inscritos no canal. Conheça! Olá, seja bem-vindo, querido aluno, querida aluna, a mais uma aula aqui do curso de Ufologia, aula 4, parte 2 do tema Abdução e Casos Famosos, do módulo 1 do nível 1. Agradeço a você que está aqui assistindo essa aula, tenho certeza que está gostando bastante do curso, como eu sempre tenho acompanhado. Fico muito feliz mesmo pela participação de cada um de vocês. E seja bem-vindo a mais essa aula. Eu sou o ufólogo Renato Mota, estou com esse trabalho de curso de ufologia online, o primeiro do Brasil e do mundo nesse formato completo desse jeito. É o primeiro, sim, do Brasil e do mundo. Que aqui a gente não aprende apenas um tema específico, a cada módulo são vários temas, estudos, debates, reflexões, opiniões. Então tem muita coisa para a gente aprender aqui. E lembrando que o módulo 1 está quase encerrando, mas o módulo 2 já está aí vindo com toda a força, que também já pode, quem vai continuar, tenho certeza que você que está assistindo essa aula vai continuar com a gente. Já reserve, temos promoção especial para o módulo 2 e 3, continue fazendo o curso com a gente, tá ok? Vamos entrar então nos casos famosos da ufologia, dos casos famosos de abdução pelo mundo, conforme o slide 21 que vocês estão vendo aí. Você já ouviu sobre o que é abdução, um pouco sobre a tipologia dos seres, e agora vamos entrar um pouco então, viram também o propósito, né, das abduções, qual seria o propósito. Cada um aí pôde refletir um pouco também sobre a sua opinião individual a respeito das informações que foram mandadas aqui no grupo, aqui no curso. E vamos entrar então nos casos famosos que aconteceram no Brasil e no mundo. O próximo slide, do slide 22, vamos começar com os casos internacionais. Caso Barney e Beth Hill, nos Estados Unidos. Esse caso aconteceu no ano de 1961. Esse casal estava voltando de férias, né, no seu carro, quando foi abordado por uma nave enorme e seus tripulantes, que o levaram para dentro da mesma, sendo separado lá dentro. Lá dentro, Barney ficou no lugar, que é o marido dela, né, e a Beth ficou em outro lugar da nave. A Beth, ela fala assim, que ela passou por uma bateria de exames, como se fossem exames médicos, né, muito similar ao nosso, indo desde a coleta de sangue até exame ginecológico. E antes de serem devolvidos, algumas horas mais tarde, ela conseguiu ainda manter um diálogo com os ocupantes da nave. E ela perguntou-lhe a sua origem. E eles lhe mostraram, numa forma de holograma, um mapa estelar. E nesse mapa estelar tridimensional, holográfico, eles mostraram supostas rotas, né, entre as estrelas de origem dos extraterrestres e outros sistemas solares. Esse caso é muito importante porque, através de uma hipnose, após o caso, né, Beth reproduziu esse tal mapa. E mais interessante acima disso, que essa parte do mapa interestelar que ela mostrou não tinha sido descoberto ainda. Só anos mais tarde que foram confirmar os dados do seu mapa, porque aí sim foram descobertas aquelas estrelas, aqueles planetas naquela região do mapa que a Beth reproduziu através de uma hipnose. Esse caso é muito fascinante, muito incrível. Esse aí no slide 25, vocês estão vendo aí o casal Hill, né?
Ela desenhou, reproduziu a nave alienígena, né, conforme uma das fotos ali acima. Barney Hill, que era o marido dela, né, faleceu em 69, aos 46 anos de idade, de uma hemorragia cerebral. A mesma causa da morte de seu pai. Seria coincidência? Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? No slide 26, vocês estão vendo aí a Beth Hill, já vários anos depois, em uma das entrevistas que ela concedeu, ela chegou a dizer assim, no seu estado normal, ninguém deveria entrar numa nave extraterrestre. Porque, assim, o que ela passou, a experiência para ela não foi muito boa, né? Então, essa resposta dela, a gente se baseia nisso, né? Pela experiência que ela teve. Sua própria vida após a abdução parece ser um argumento a favor dessa afirmação. Infelizmente, na manhã de 17 de outubro de 2004, Beth Hill faleceu. Faleceu com 85 anos e estava lutando há mais de um ano contra um câncer. Outro caso famoso, o caso Kelly. O caso Kelly ocorreu na madrugada do dia 21 e 22 de agosto de 1965, em Kelly, um pequeno vilarejo próximo a Hopkinsville, nos estados de Kentucky, nos Estados Unidos também. Todos os protagonistas deste caso fazem parte da família Sutton, o sobrenome da família. O caso foi assim, enquanto o Big, né, se preparava, foi lá buscar uma água num poço, um poço de água, né, um poço artesiano na fazenda, ele avistou um OVNI sobrevoando, né, por cima das suas casas, por cima da casa, do sítio, né? Aquelas luzes brilhantes, e o OVNI veio a descer num terreno próximo à sua casa. E após ele correr para dentro da casa, ele contou assustado o que viu, mas lógico, ninguém da família acreditou nele, como sempre acontece, né? O cachorro começou a latir muito assustado, começou a latir bastante, e ao verificar com o amigo Luke, quando ele chegou aos fundos da casa, avistou uma criatura de aproximadamente 1,10 m de altura, e eles chegaram a atirar ainda na criatura várias vezes, mas nada parecia atingi-lo. Foram muitos disparos, e ao perceber que nada acontecia com aqueles seres, eles entraram num carro e fugiram até a delegacia. O policial não acreditou no momento, né? Mas ao os ver muito assustados, eles foram verificar, mas nada encontrou, apenas buracos de bala, provando que viram realmente algo real. O caso teve até investigação da aeronáutica, ficando em todas as manchetes na época. No slide 28, aí vocês estão vendo uma reprodução do caso, né? Como é que teria sido. Big Ray foi ao fundo do quintal, avistou a criatura, né? Dispararam vários tiros na criatura, conforme eu relatei. Os seres eram atingidos, mas assim, parecia que os tiros não faziam dano nenhum. Como se fossem hologramas, né? Como se fossem dimensões diferentes, então não atingia aquelas criaturas. Um caso muito famoso também, esse é um dos casos mais famosos do mundo, que é o caso Travis Walton, que virou o filme até Fogo no Céu, conforme vocês estão vendo no slide 29. Foi um caso que ficou muito conhecido mesmo. Porque assim, a importância foi tanta, porque a princípio acharam até que era um assassinato que tinha acontecido com ocultação até do cadáver, do corpo, né, do Travis Walton. Todos os recursos policiais passaram as pessoas, os amigos, no polígrafo, que é detector de mentiras, né? Foram averiguar a veracidade dos depoimentos com recursos policiais. Investigações todas sempre apontavam como verdadeiros. E ao final, foi assim, ao final de um dia de trabalho em 75, um grupo de lenhadores, né, viram de sua caminhonete uma estranha luz à beira da estrada. Travis, né, que muito curioso, foi e se aproximou do objeto, né? E logo que ele chegou próximo ao objeto, ele foi atingido por uma espécie de raio que vinha daquela nave, né? No momento que ele foi atingido por raio, ele caiu, já desacordado, né? E nesse momento os colegas dele fugiram, né? Todos morrendo de medo, né? Amedrontados, fugiram. E em meio àquela confusão mental, depois de tudo aquilo que eles viram, presenciaram, aí sim que eles resolveram voltar e ajudar, né? O Travis, o amigo deles, né? Mas quando eles chegaram lá, tanto o Travis como a nave já tinha sumido dali, né? E por 6 dias eles foram vistos como possíveis assassinos de Travis. Eles foram investigados por polícia local, polícia estadual. Mas assim, após esse período de 6 dias, Travis Walton reapareceu vivo, mas totalmente atordoado, lembrando mais tarde que fora sequestrado e passando por vários exames e devolvidos. Essa é uma foto de Travis Walton no slide 31.
Ele é vivo até hoje, tá? E essa reprodução do caso, Travis relata assim que após ele ter sido atingido por esse feixe de luz, Travis fala que ele ameaçou agredir um desses seres com um tubo estranho que encontrou dentro da nave. Eles estavam também, depois, num hangar que tinha várias outras naves. Então, Travis não sabe exatamente se ele ficou apenas na nave, uma nave gigantesca com outras naves dentro, ou de repente até visitou um planeta, né? Vai saber, né? Com a tecnologia desses seres, outras dimensões, não é impossível para eles isso, né? E Travis, quando ele voltou, parecia que para ele tinha passado mais de 2 semanas, porque ele voltou totalmente barbudo. Para ele não tinha noção que tinha passado apenas 6 dias. Para ele é como se a gente ficasse em torno de 2 semanas ou mais dentro dessa nave. Mas o que tira desse caso de Travis Walton, uma conclusão que estudiosos, pesquisadores chegaram, é que até o próprio Travis, acho que numa entrevista ele relata isso, ele relata que provavelmente Travis não era para estar ali, lógico, né? E as naves acabaram, a nave acabando atingindo ele, acabaram levando ele, porque se ele ficasse ali, ele teria morrido. Na verdade, esses seres salvaram a vida do Travis, né? Salvaram a vida dele e aproveitaram para mostrar, igual fala ali que ele entrou no hangar, tinha outras naves, acabaram mostrando outras coisas para ele. Na verdade, um filme de Hollywood, Fogo no Céu, o próprio Travis fala que não teve aquele pânico todo igual relata ali, não foi daquele jeito não, viu? Ali na verdade tem um pouco de efeitos hollywoodianos para deixar o filme mais legal, mas na verdade tanto que o filme é baseado em fatos reais, não é totalmente em fatos reais, então ele não relata ter sofrido tanto daquele jeito, isso não. O que tudo indica que realmente ele foi levado para proteção dele, porque se ele tivesse ficado ali, ele teria morrido por ter se aproximado muito da nave e aquele raio ter o atingido. Então foi isso que aconteceu. No slide 33, vemos um caso que ficou conhecido como caso Zamora. O Zamora era um agente de polícia na cidade de Socorro, no Novo México, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Esse caso é de 1964. Ele, assim, após observar um OVNI voando em baixa altitude, ele foi com a sua viatura próxima a tentar descobrir do que se tratava, né, aquele objeto, aquele OVNI. E ao se aproximar, ele notou que a nave estava sobre o solo e ao lado da nave teria 2 criaturas humanoides, como se estivesse fazendo assim uma inspeção na nave, olhando em volta, sabe? E um dos seres notou a presença de Zamora, chegou a encará-lo e rapidamente se dirigiram à nave e partiram numa velocidade incrível, desapareceu, né? Deixando o policial muito assustado. Após a inspeção, constatou-se as hastes do pouso do objeto, né? E tem até fotos que mostram aquelas estruturas das hastes da base da nave, né, ficou registrada no solo ali. Aí é uma reprodução, no slide 34, mostra uma reprodução do caso. O UFO e os humanoides observados por Zamora, mais ou menos como ele teria observado. Uma reconstituição técnica, né, ao pé da nave, aí para vocês verem o solo ao redor calcificado também, com a marca exatamente da nave que encostou ali no solo. No slide 35, um caso que aconteceu na Itália, caso Abbiati Guazzoni. Slide 36. Em Abbiati Guazzoni ocorreu um interessante caso de contato com tripulantes de um OVNI. Em 1950, Facchini, ao observar o objeto pousado, aproxima-se dele e logo sentiu-se paralisado por um raio de luz que foi emitido por um de seus tripulantes. No slide 37, vemos aí 2 representações independentes do caso de Abbiati Guazzoni. E ele também representou os seres, ele fala que os seres usavam uma viseira, algo como se fosse um tubo respiratório à frente, e estruturas na altura assim, das orelhas, vamos dizer assim. É como se usasse uma máscara, um tubo de oxigênio ou algo assim. No slide 38, dá para se ver assim fotografias, né, do estranho metal que foi encontrado no local e os jornais da época que foi noticiado o fato do caso. Mais um caso impressionante de abdução extraterrestre. Outro caso dos Estados Unidos, caso Allagash. No slide 40, vemos aí um impressionante caso de abdução múltipla,
onde 4 amigos que pescavam em uma área remota do estado de Maine, nos Estados Unidos, que ocorreu em 1976. Aí vemos uma foto panorâmica do local onde aconteceu a abdução. No slide 41, vemos aí uma representação do começo do contato, engraçado que lembra muito da Operação Prato, quando os militares estavam assim também lá, navegando nos rios lá de Colares, e viam objetos surgindo assim, e eles no barquinho pequenininho deles surgiam essas esferas luminosas. E nesse caso que eu estou relatando para vocês aí, dessa abdução, vemos aí os desenhos que foi representando o rosto dos tripulantes, que mais uma vez aí vemos os famosos Greys, né, que tudo indica. Representação do momento de exame ocular, que fizeram algo como se fosse um exame de vista nele, vamos dizer assim, né? Um exame de vista. E representações da sala onde os exames ocorreram. Os 4 amigos passaram por esses exames, né? É um caso totalmente atípico, né? Totalmente diferente. No slide 42, vemos aí os amigos que estiveram envolvidos no caso, né? Foi o Jimmy Jack Weiner e o Charlie Foltz e Chuck Rake. Olha para vocês verem, né? Casos nacionais. Vamos passar alguns casos agora que aconteceram no Brasil. Como o famoso caso Antônio Vilas Boas, um dos mais famosos do Brasil, que foi um dos primeiros casos de abdução mais profundamente estudado. Segundo Antônio, já falecido, numa noite de 1957, quando ele estava arando as terras da fazenda de sua família lá em Minas Gerais, uma nave teria se aproximado com seus tripulantes e o levaram à força para dentro da nave, para dentro desse OVNI. E o fato mais marcante dessa história seria a relação sexual que teria mantido com uma ocupante da nave por iniciativa da própria extraterrestre, e foi aceito por Antônio. Não havia comunicação verbal entre eles. A ocupante teria, assim, após o ato sexual concretizado, apontado para seu próprio ventre e em seguida para cima. Um ato bastante sugestivo, ou seja, como se estivesse falando que ali teria um fruto da relação dos dois, né? Ou seja, um ser híbrido que estaria vivendo nas estrelas, né? Obviamente que é isso que ela quis dizer, né? Seria um entre tantos esses relatos se não fosse o fato de Antônio ter sido estudado pelo governo americano, viajando várias vezes para os Estados Unidos. Ele viajou várias vezes para os Estados Unidos para ser analisado e pesquisado. O governo americano pesquisou esse caso, hein? Temos aí no slide 46 uma representação, ó, com uma espécie de esponja, passaram um líquido assim sobre o corpo de Vilas Boas, e as criaturas fizeram 2 sangrias no queixo de Antônio Vilas Boas, ou seja, coletaram sangue de Vilas Boas. Daí entrou uma extraterrestre, com aparência um pouco parecida com a de humano, né, mas não era humana, provavelmente talvez seja até uma própria híbrida também, né? Já pode até ser uma híbrida, ou até mesmo um ser extraterrestre, né, da espécie dela, porque lembra, não estou falando o que é, mas lembra um pouco dos pleiadianos, né? Ele entrou na sala, foi sentido a ele e depois mostrou para ele a barriga, apontou para a barriga e depois ao céu, dando a entender que o filho dele ia viver nas estrelas, né? Essa é uma foto do slide 47 da família dele, ele e a esposa na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Caso Sagrada Família também aconteceu em Minas Gerais. Conforme o slide 49, é considerado um clássico na casuística nacional e aconteceu em agosto de 1963, no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Foi pesquisado pelo grupo ufológico Sicoane. Os meninos Fernando Ronaldo e José Marcos Gomes Vidal saíram para o quintal da casa a fim de lavar o coador do café, né? Com água de um tambor de gasolina ao lado de uma cisterna. Quando observaram, de repente, um forte luz, um objeto transparente. Foi quando observaram um objeto totalmente transparente, no qual havia 3 seres sobrevoando perto deles. De lá saiu um ser do tipo ciclope, que é um ser muito raro de aparecer, né, em abduções. Vocês podem ver, vocês que acompanharam a parte 1 desse vídeo, no vídeo anterior, sobre abdução, lá mostra que os ciclopes estão envolvidos, se eu não me engano, em torno de 1% só dos avistamentos. Então é muito raro esse tipo de contato. E esse ser tentou se comunicar com os meninos. E antes de ir embora, ele apontou para a lua, baixou, pegou uma planta no chão, subiu até o objeto dentro de um feixe de luz amarela.
As crianças correram amedrontadas e ficaram sem ir para o quintal por vários dias. Alguns podem até lembrar, nossa, lembra a cena clássica do ET, né? Quando o extraterrestre abaixa e pega a planta. De repente pode alguém achar que foi inspirado. Esse caso pode ter sido inspirado no ET se fosse falso? Não, porque o filme ET passou, se não me engano, em 85, mais ou menos, a primeira vez. E esse caso aconteceu em 1963, quase 3 décadas antes. Então, não procede, tá bom? Essa aí no slide 50 é uma reprodução do caso, como seria o objeto, como que aconteceu o caso, do ser que chegaram até eles, tudo bem relatado. Esse caso muito impressionante também da casuística nacional ufológica envolvendo abdução extraterrestre. Na verdade não aconteceu um sequestro alienígena nesse caso, né? Na verdade o ser desceu e tentou manter contato com eles. Não aconteceu uma abdução porque eles não foram levados para a nave, né? Então na verdade não foi exatamente uma abdução neste caso, né? Caso Baempendi, Minas Gerais, conforme slide 52, o senhor Arlindo estava caçando com 2 amigos quando eles estavam 6 quilômetros de distância da sede de sua fazenda, decidiram se separar. Cada um teria tomado um rumo diferente, né? Depois de um tempo, Arlindo avistou um estranho objeto descendo até o chão que deixou ele bem curioso e cismado com o que estava acontecendo, né? Ele foi, obviamente, eu também faria isso. Não sei se vocês fariam isso, você que está assistindo essa aula agora, mas eu chegaria perto para ver o que estava acontecendo. Pelas suas descrições, o objeto tinha um formato cilíndrico de aproximadamente 50 centímetros de largura e 1,5 metro de comprimento, muito pequeno, né? Uma base circular escura e uma esfera na parte superior das cores brancas e vermelha. Arlindo tinha levado uma câmera fotográfica que estava embrulhada em papel, né? E sendo assim, teve a oportunidade de fotografar o objeto por uma vez. Até que, inexplicavelmente, o objeto simplesmente desapareceu, né? Logo em seguida, desceu um outro objeto que tinha um formato ovoide com uma haste na sua parte inferior. A haste parecia uma espada na parte superior, tinha algo que parecia uma espécie de hélice. Arlindo tirou uma foto do objeto até que o mesmo começou a emitir um ruído e logo em seguida se transformou-se numa névoa, que logo desapareceu. Esse já lembra o caso do filme A Chegada. Quem não assistiu, assista, tem no Netflix, é muito bom. Ele relata isso. Essas naves, elas somem assim numa névoa. Interessante, né? Para vocês verem como a mídia se inspira, né? Em muitos casos ufológicos, a mídia se inspira para produzir seus filmes. Depois dessas 2 aparições súbitas e seus desaparecimentos mais incríveis e surpreendentes ainda, né? Seu Arlindo voltou a andar mais um pouco e de repente desceu um terceiro objeto que tinha uma forma de um barril de 1 metro de altura e eram listrados nas cores branca e vermelha. No slide 53, ele tentou fazer uma reprodução dos objetos que ele viu. Essas são as descrições do UFO descrito por ele. Os seres avistados por Arlindo também tem a descrição aí, usavam roupas, pareciam como roupas de astronauta, tá vendo? Lembra muitos avistamentos de UFOs antigos, né, que vocês aprenderam em UFO-arqueologia nesse módulo, né? É muito interessante, hein? Para vocês verem como é bom, né? Conhecimento é tudo mesmo, né? A gente fica só naqueles casos, lógico que não estou tirando a importância, mas como vocês veem que tem muita coisa que acontece ainda que acaba sendo esquecida, né? Não é só caso Varginha, não é só a Noite dos OVNIs, não é só a Operação Prato, temos inúmeros casos que devemos estar estudando, casos incríveis e muito impressionantes que devemos estar tendo esse conhecimento. No slide 55, mostra que a placa interna do sistema de disparo da câmera estava coberta de fuligem, ou seja, totalmente danificada. E o papel que embrulhava a máquina estava com várias figuras desenhadas que pareciam uma espécie de escrita. Só que quando ele embrulhou a câmera, era liso e não tinha nenhuma pintura, nada pintada nele. E olha o que apareceu no papel. Impressionante também, né? Vamos entrar no slide 57, alguns casos bíblicos de abdução. Sim, na Bíblia também tem relatos de abduções. O famoso caso, no slide 58, de Elias. O ciclo de Elias começa entre os anos 874 e 852 a.C., onde ele exerceu o seu ministério no Reino Norte. De acordo com o segundo livro dos reis, Elias foi levado ao céu no interior de um carro de fogo, ou como ele chamava, uma carruagem de fogo.
que provocou uma espécie de redemoinho. Conforme o relato, houve uma testemunha ocular dos fatos, o profeta Eliseu, que assumiu o lugar daquela condução do povo israelitas. Muitos não acreditaram, né? Lógico, que Elias não estava mais na terra e se lançaram em busca do mesmo. Como já aconteceu em casos aqui, né? Como vocês viram no caso do Trazu Alton, que foram procurar ele e não encontraram. Como teve o caso do Frederick Valente também, que foi abduzido com avião e tudo, que nunca o encontraram. E como aconteceu também com Elias, também não conseguiram encontrar qualquer vestígio do abduzido. No entanto, o relato mais impressionante de um contato terceiro grau narrado na Bíblia foi o legado do profeta Ezequiel. Aí no slide 60 temos uma visão do profeta Ezequiel. Ezequiel é um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia que possui 48 capítulos. Ezequiel foi chamado para profetizar durante o cativeiro babilônico do povo judeu. Daí que fundou uma escola de profetas que ensinava a lei à beira do rio que corta a cidade da Babilônia. São muito curiosas as visões do profeta Ezequiel, que teve sobre a glória de Deus os sinais que acontecem, que a sua própria vida, demonstração de Deus, são muito fortes e marcantes. Ezequiel perdeu sua esposa como sinal de queda de Jerusalém. Essa é a visão de Ezequiel, conforme vocês estão vendo aí no slide 62. As famosas carruagens de fogo que eles falam, né? Seguem uns detalhes da narração durante o slide 63, vou ler um pedacinho para vocês. Ó. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visão de Deus. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Esplendor ao redor dela e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Para vocês verem, né, a descrição lembra muito, né, aquelas descrições de naves, né, da Bíblia, que não tinham palavras para usar como naves, propulsores, astronautas, é onde utilizavam termos, né, como nuvens, carruagens, fogo e por aí vai, né. Aí, inicialmente, o profeta situa a época em que o fato aconteceu para em seguida citar o local da ocorrência e detalha o acontecimento. É muito legal que ele detalhou muito bem o que aconteceu com ele, né? Com certeza um contato com seres extraterrestres. No slide 64, mais um, Enoque. Existem muitos livros que foram banidos, né? Considerados apócrifos, ou seja, que não são inspirados por Deus. O livro do profeta Enoque é um dos mais reveladores. Ele mostra, entre outras coisas, que 200 anjos desceram dos céus, que ficaram conhecidos como anjos caídos. Tá? Legal citar esse daqui um pouco, sobre os anjos caídos. Eles desceram dos céus, tiveram relação com as mulheres humanas, e dando origem a esse cruzamento de espécies, os chamados Néfilins, que eram os gigantes que nasceram desse cruzamento de espécies. Esses anjos ainda ensinaram muitas coisas para os humanos, como astronomia, noções de meteorologia, de maneira surpreendente até mesmo a prática do aborto. Experiências de Enoque. No capítulo 13, o profeta relata detalhes de uma viagem espacial feita por ele. Mais um trecho para vocês verem agora de Enoque. Estava eu envolto em nuvens e névoa espessa, para vocês verem, né? Como relatar uma nave. Nuvem, uma palavra que eles usavam muito na época. Contemplando com inquietude o movimento dos astros e relâmpagos, enquanto que ventos favoráveis elavavam minhas asas e aceleravam meu curso. Fui levado até o céu e rapidamente alcancei um muro construído de pedras de cristal. Chamas móveis envolviam seus contornos. Comecei a ser tomado pelo medo. Entrando, lancei-me no meio das chamas. Ou seja, no meio da luz do objeto, né? Lógico que se eu entrasse no meio de fogo, ele teria morrido queimado, né? Era a luz que o objeto emitia, né? E entrei numa vasta morada, cujo piso também tinha sido construído com cristal. Morada, que ele diz, é a nave, né? Ele adentrou dentro da nave. Piso de cristal, porque o metal é muito liso, como se fosse alumínio, que é muitos avistados nas naves, né? As naves não aparentam junções tipo de rebites, parafusos, nada disso. Elas parecem mesmo cristais, diamantes, ouro, né? Dependendo de cada jeito que cada um relata, né? E a gente observa aí, né,
que Enoque observou o momento de partida de uma espaçonave, a fumaça e até mesmo adentrando no objeto também, pelo que ele descreve, né? Aí no slide 66 seria uma ilustração que o profeta Enoque viu, né? Que seria o contato com essas naves extraterrestres. No slide 67, a representação artística da viagem de Enoque sendo levada por um anjo. Entre aspas, um anjo, lógico, que seria um ser extraterrestre, né? Vamos entrar um pouco no slide 68, falar de implantes alienígenas. Dr. David Jacobs, ele é PhD em História Americana da Universidade de Temple, na Filadélfia, Estados Unidos, e autor de vários livros que estuda abduções há mais de 40 anos. E já participou da retirada de inúmeros implantes de pessoas que se dizem abduzidas. E evidências físicas. Ele diz que há evidências físicas nos corpos das vítimas de abduções alienígenas, tais como cicatrizes, manchas, picadas em seu corpo ou roupas. Os implantes têm sido detectados em muita gente, embora até hoje nenhum tenha sido provado cabalmente como não terrestre. Até porque os elementos usados, os mesmos elementos, alguns, né, pelo menos, usados nos implantes, também são encontrados na Terra ou em inúmeros outros planetas, né? Então, nesse tipo de conceito é difícil mesmo provar, né? Aí seria mais de acordo com a tecnologia empregada nesses implantes, né? Para que servem? Ele acredita, assim, que pode servir para monitoramento dos abduzidos, de forma para transmitir a uma base ou algum lugar, uma nave-mãe, vamos dizer assim, informações sobre metabolismo, condições de saúde, emocionais. Há estudos também que servem para manter os abduzidos sob controle quando os ETs precisarem levá-los novamente. No slide 70 é a foto de um dos implantes tirados de uma das pessoas. Olha para vocês verem como são bem pequenos, né, os implantes, mas aparenta uma característica bem diferente. E uma coisa interessante dos implantes é que os implantes não têm reações. Ou seja, eu digo assim, quando entra uma farpa no seu dedo, não infecciona. Então, uma farpinha de nada, né? Agora você imagina um objeto desse, mesmo sendo desse tamanho, conforme vocês estão vendo aí, em torno de 5 milímetros, mas mesmo teria uma reação, né? O próprio organismo tentaria expulsar esse objeto. Mas vocês verem que não, que o objeto se adapta ao corpo da pessoa. Então aí já é uma prova de uma tecnologia superior, né? Aí já é uma prova de como essa tecnologia é superior. E esses implantes também emitem sinais de rádio. Quando retirados, eles param de funcionar. Mas quando se aproxima perto deles, ainda dentro da pessoa, ainda consegue se captar sinais de frequências de rádio. Mas tira o implante, param de funcionar. Isso, para mim, seria uma das provas cabais que os humanos continuam. Olha para vocês verem quanto tempo já são os humanos, no modo geral, nós, né, somos abduzidos por seres extraterrestres. Como vocês veem, desde a época da Bíblia tem relatos, né? Até antes disso, com certeza, muito antes disso deve ter relatos. Se pesquisarem tribos indígenas, com certeza tem relatos de índios que devem ter sumido, índios com sonhos assustadores, sabe, de demônios, essas coisas. Com certeza, isso aí, se for bem estudado, isso aí vem há muitos milênios atrás. Com certeza absoluta. E no slide 71, o que os governos escondem sobre as abduções? Haveria uma cooperação de militares que permitiriam as abduções em trocas de tecnologias, ou militares não têm domínio algum sobre a situação e investigam em segredo? Essa é uma questão muito importante que eu encerro esse vídeo, porque ainda não tem como se saber, né? Muitos acreditam que os humanos podem estar trabalhando sim com seres extraterrestres, principalmente militares, como os americanos, né? Podem sim, em troca de tecnologia, estar trabalhando sim com os militares. Ou a outro questionamento que tem aí, né? Ou outro questionamento que tem aí, que seria que os militares, na verdade, podem não ter então nenhum domínio sobre a situação e estão investigando em segredo o caso. Pode ser também. De repente, isso que ao mesmo tempo que eles se interessam em estudar os OVNIs, os militares têm muito medo também, porque eles mesmos não têm as respostas. Os militares têm os estudos deles, mas na parte mais do físico, do concreto, mas não tem o estudo que
que a ufologia complementa esse conhecimento que vocês estão tendo aqui. Os militares têm que ter esse conhecimento também. Eu sempre falo, eu já cheguei a falar em palestras minhas, os militares, na verdade, não tinham que ver os ufólogos, nós que estudamos ufologia, você que está estudando aí agora, parabéns pela sua iniciativa, não tem que ver nós, estudiosos do assunto, como adversários. Não, nós, os estudiosos de ufologia, na verdade, teríamos que trabalhar em cooperação com os militares. É isso que os militares têm que entrar na cabeça deles, que nós temos que trabalhar junto, ninguém está querendo competir, não estamos querendo competir. Nós, do mesmo jeito que eles querem respostas do que são os OVNIs, as suas origens, as abduções, qual o intuito das abduções, qual o propósito, nós, ufólogos, também queremos essas respostas oficialmente. Nós temos muito mais, até porque nós temos mais conhecimento, mais estudo, nós vamos muito mais a fundo. Os militares não sei até qual momento que eles estudam a fundo essas abduções, a ufologia. Então eu acho que se os militares trabalhassem em conjunto com nós ufólogos, em vez de considerarmos, entre aspas, adversários, levasse a sério mesmo, o trabalho seria magnífico que poderíamos fazer essa evolução do conhecimento da ufologia, no conhecimento dos seres extraterrestres, a origem, o intuito, por que estão aqui, há quanto tempo nos acompanham, eles são nossos criadores, qual o propósito de ter criado a raça humana foi criada na Terra, veio de outro lugar. Olha para vocês quantas questões, né, para a gente resolver. Com certeza, com a ajuda dos militares e a tecnologia que eles têm, poderíamos ir muito mais longe nesse conhecimento. Estaremos com muito mais informação a respeito disso. Conforme o slide 72, pudemos constatar, né, que os casos de abduções estão acontecendo há não só décadas, como fala aí, né? Na verdade, aí há décadas os que são notificados aí, os recentes, que a gente chama da fase moderna da ufologia, conforme vocês já aprenderam aqui também no módulo 1. Na verdade, isso existe há milênios existem as abduções. Abduções alienígenas. A verdade está aqui mesmo. Agradeço mesmo a você então mais uma vez. Tenho certeza que foi muito instrutivo isso para vocês. Uma ótima aula com conhecimento que eu tenho certeza que a maioria aqui não conhecia esses outros casos, principalmente os casos nacionais, né? Até os internacionais incríveis que eu relatei aí para vocês. Tem vários outros, lógico, mas citei alguns para vocês aí que são impressionantes também, que deveriam ser muito mais estudados, que acabam sendo esquecidos ao longo da história, né? E lembramos só dos casos mais famosos. Esses também são casos famosos. Então agradeço você mais uma vez por estar aqui na parte 2 do tema Abduções e Casos Famosos, do nível 1 do módulo 1, aula 4 do curso de Ufologia. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração por você estar aqui assistindo mais essa aula e vou deixar as perguntas para vocês aí, as reflexões, e conto com a sua participação, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão e até a próxima aula.